Bom dia. Bom dia. Nosso tema de hoje é sobre meninas que foram abusadas sexualmente por um grau de parentesco. Sim, fizemos entrevistas, 2 delas foram com parentes e uma foi um depoimento de uma das meninas que sofreu esse abuso. Agora vocês vão ver uma entrevista com a menina Gabriela, que foi abusada sexualmente pelo pai. Meu nome é Gabriela, ele não era um estranho, era meu pai. Eu acho que violência contra a mulher é o que aconteceu comigo em 2000 e que acontece com outras mulheres. Se ele fosse estranho, eu até que não estava tão revoltada, mas foi meu pai. Ele não me respeitou em momento algum. Ele não me considerou como uma filha. Outro caso de violência é o espancamento. Além disso, para mim, isso já é uma violência. Eles fazem isso com as mulheres porque eles acham que são os homens e podem tudo. Eles não veem que, se não fosse a mulher, eles não estariam no mundo. Eles não olham essa parte, não. Eles não, a maioria. Agora vamos para uma entrevista que nós fizemos com o avô de uma menina chamada Sulene. Sulene fez aborto porque não suportou a ideia de ter um filho de seu pai. Você poderia contar mais sobre esse caso? Sim, claro. Sulene foi abusada sexualmente pelo pai durante 1 ano. Ameaçada com uma faca, Sulene foi obrigada a manter relações sexuais com seu pai por 1 ano. Sentia-se muito mal, mas com medo, ela não contava nada para sua mãe, mas teve de contar para sua mãe quando ficou grávida. Sim, e depois disso, vocês foram juntos para onde? Nós fomos ao Conselho de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente, à Delegacia de Polícia e ao Instituto Médico Legal, onde foi feito o exame de corpo de delito. Ah, entendi. Eu fiquei sabendo que o agressor foi preso. Sim. O que aconteceu com a Sulene depois disso? Sulene foi encaminhada para tratamento no hospital de referência. A mãe e uma tia lhe dão apoio durante a denúncia criminal. Ela decide abortar, mesmo considerando o aborto ser agressão, mas não suporta a ideia de ter um filho do seu próprio pai. Mesmo assim, foi uma decisão difícil. Sim, agora ela deve estar se sentindo péssima. Qual é o pensamento dela? Como ela está se sentindo hoje? Para ela, foi importante ter feito tudo dentro da legalidade, tudo na justiça. Ao sair do hospital, Sulene tem medo das críticas, mas acredita que o mais importante é o que ela pensa e não a opinião dos outros. Durante o depoimento, ela afirma sentir muito ódio pelo pai, mas o apoio familiar e das instituições públicas parece ter sido ou estar sendo fundamental para superar os problemas associados pelo abuso sexual. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio com Emília. A única coisa que conseguimos registrar de Sulene foi uma frase que nos marcou e vai passar agora. Se a gravidez fosse de um namorado, enfrentaria com unhas e dentes. Mesmo sem a ajuda do pai, eu não abortaria. Agora teremos uma entrevista com a avó de Cristine. Contará um pouquinho da história sobre o abuso sexual da Cristine. Você, sendo a avó de Cristine, cuidou dela até os seus quantos anos? Bom, ela resolveu sair da minha casa na vontade de conhecer a sua família e morar com ela aos 7 anos. E por que ela tomou essa atitude? Ela tinha muita vontade de morar com o seu pai e a sua mãe. E você aceitou numa boa que ela fosse? Sim, ela foi a primeira filha do casal, mas o casal não queria uma menina. Eles queriam um menino como primeiro filho. Então ela foi criada por mim até ela ter a vontade de morar com o casal. E ela foi bem recebida na família? Bom, como ela já tinha tido outros irmãos, o pai não deixou ela dormir no quarto junto com os irmãos. Ela teve que dormir na sala. E por que o pai tomou essa atitude? Bom, o jeito dele era muito diferente, ele não tratava igual a Cristina. E durante a noite, o pai dela ia até a sala onde ela dormia e a molestava, passava a mão no corpo dela todo. E isso deixava ela muito constrangida. Toda noite, ele chegou a fazer um buraco na parede do banheiro para olhá-la enquanto ela tomava banho. Isso lhe afligia e deixava ela com mais medo ainda de contar para alguém. E a Laura nunca contou para a mãe? A mãe sabia dos fatos desde o princípio.
apoiava, ficava junto com o pai. Não na hora de ir até a sala, mas sempre que o pai saía à noite, a mãe sabia. É que eu preciso da autorização dela. Senão Então, e ela não chegou a procurar outra pessoa? Bom, até que um dia, na escola, Cristina na biblioteca, ela conseguiu falar para a bibliotecária o que acontecia com ela. A bibliotecária entendeu o que se passava com ela de verdade. E ela levou para um centro de saúde para conseguir analisá-la. Lá ela fez exames ginecológicos e conseguiu constatar que ela ainda era virgem. Isso deixou ela muito mais amenizada com a situação. Então o pai não chegou a abusar sexualmente dela, ele só passava a mão no seu corpo, Passava a mão no corpo inteiro e chegava a acariciar seus seios. Tá, e depois ela procurou a bibliotecária, o que mais foi feito? Bom, elas foram na queixa dos pais, para eles irem presos com essa situação toda. Imagina, era o pai junto com a mãe, dos 7 aos 13 anos, que foi quando ela conseguiu contar. O delegado fez a proposta de que deixasse o pai amolestar mais uma vez e ali espancar, porque ele fazia isso constantemente e colocava uma arma do lado dela, com medo dela gritar ou fazer alguma coisa diferente, para os irmãos que estavam no quarto não escutarem. Quando ela foi lá falar com o delegado falou para ela deixar isso, de espancar de novo e correr para a delegacia para mostrar as provas. Ela fez a contraproposta de abrir uma sindicância no local onde os pais moram para mostrar como eles realmente são. Mas acabou que não deu certo. O primo dela pediu a guarda dela e foram conseguindo mais provas, só que o casal, conseguiu falar que ela se indicava para isso, se oferecia para isso. E hoje eles encontram-se livres porque conseguiram mentir, falando que isso não era culpa deles e que nada acontecia por conta deles. E o delegado, ele não apura mais o caso, ele não investiga mais. O caso foi encerrado. Hoje, Cristina mora com o seu filho e é muito bem tratada. E o pai e a mãe Livres. O pai e a mãe de Cristina estão livres. E não são só com essas meninas que aconteceram esse tipo de abuso sexual. Também uma pessoa muito famosa passou por uma situação parecida. É a Xuxa. A apresentadora Xuxa Meneghel, em depoimento ao Fantástico de ontem, declarou ter sofrido abuso sexual até os 13 anos de idade. Ela nunca havia falado sobre o assunto publicamente. Olá, Piracema. Bom dia, é a Maria Laura de novo. Alô? Oi, aqui é a Maria Laura. A Cristina... Laura, sou eu. Ah, tá bom. Sou eu. Mas ela faz um favor. Você tem algum professor com você aí, não? Não, Não? Vocês são de que série? do primeiro ano do ensino médio. Ah, do ensino médio, tá. Tá bom. E eu preciso desse trabalho para que é? Oi? É de sociologia. Você? Sociologia. Ah, entendi. Vocês querem saber as informações para depois passar para os colegas, é isso? Aham, pra gente fazer um vídeo e apresentar um documentário. Ah, entendi. Então tá bom. Então vamos lá, as suas perguntas. Pode falar. Tá, falou isso. A primeira pergunta qual é a média de adolescentes, mulheres que sofrem esse abuso social por parentesco? Não entendi. Qual? Abuso doméstico. Qual é a média de adolescentes, mulheres que sofrem esse abuso doméstico? Então, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona, né? A gente tem aqui um trabalho, um projeto social, que atende crianças e adolescentes, tá? E nosso trabalho com a violência doméstica é capacitar os nossos educadores, tá? De toda uma rede que atende crianças e adolescentes com relação à violência, tá? A gente trabalha com as famílias para prevenir essa violência. Então, trabalha com o educador para atender essa criança que foi vítima de violência e também trabalha com a família para que a família consiga educar sem chegar à violência. Entendeu? A média de famílias que nós temos aqui são 81 famílias. Nossa. Né? E são 120 crianças.
Nossa, e outra coisa, qual é a maior semelhança entre essas meninas? Qual a maior semelhança? É. Então, em geral, a gente percebe a violência com alguns comportamentos que a criança demonstra, né? Então, ela é mais agressiva, não gosta muito de você chegar muito perto, assim, e tocar nela, né? O carinho, né? Assim, ela rejeita um pouquinho. Ela, em geral, agride o colega também, né? Porque, assim, se ela tem esse tratamento em casa, né? Essa agressão em casa, ela reproduz com as crianças pequenas, né? Uhum. Coleguinha de sala ou com coleguinha menor. Ah, entendi. Entende que a violência ela é um ciclo, né? Agride o outro, por exemplo, o marido agride a mulher, em alguns casos. Essa mãe dessas crianças agridem as crianças. E as crianças expressam isso com os colegas, de sala de aula, de atividade. Uhum. Mas essa é a maior característica de todos os casos, em geral, as crianças apresentam esse tipo de comportamento, né? Então é mais agressividade, mais arredia, não gosta muito de contato físico, né? De você chegar a fazer um carinho, né? Uhum. Não são, assim, as coisas que mais demonstram que tem alguma coisa errada com a criança. Às vezes também é muito quieta. Uhum. Outro tipo de comportamento que a gente precisa cuidar, né? Uhum. E outra coisa, a média que ocorre esses abusos, é muito grande a diferença entre as que ocorrem com parentesco e as que não são de parentesco? A maioria dos casos é do parentesco. Então, às vezes é o pai, né? Às vezes a mãe, às vezes o padrasto, algum tio. Ah, tá. Em geral, a maioria dos casos é na própria família. A maioria, 80% dos casos. Tá. Você já conversou com uma menina que aconteceu isso? Sim, tem alguns casos aqui que aconteceu e elas são frequentadoras daquele projeto, né? Aí como que a gente faz? A gente caminha para atendimento, né? Psicossocial, que vai atender essas crianças e vai tratar uma questão também emocional dessa criança, né? E em alguns casos o jurídico tratar disso também, né? Então, enquanto o jurídico está atendendo, está vendo como que foi a situação que aconteceu, essa criança será atendida psicologicamente. Tá. Por acaso essas meninas hoje em dia têm algum contato com os pais que fizeram isso? O parente que fez isso? Porque não são todos os casos que a criança é retirada do lar, né? Quando não, às vezes são agressores que saem, né? E aí ele é tratado e a criança continua no lar. E às vezes a criança é encaminhada para o abrigo, né? E aí, nesse caso, as crianças perdem um pouco o vínculo, né? Só com o agressor, mas com outro, por exemplo, se caso com o pai, tem um caso que, por exemplo, que o pai está preso, a mãe perdeu a guarda por causa dessa situação de violência. Só que a mãe continua visitando as crianças, embora ainda no abrigo. Tá? Mas o pai não. Ah, entendi. Então, varia. Cada caso é um caso, né? São muitos casos nessa situação. E tem casos que a mãe fica sabendo, né? Da situação. Sim, em geral ela sabe. Ela sabe, né? Aí varia muito. Às vezes familiares denunciam, vão atrás, vão tentar resolver. Às vezes é um familiar, às vezes é um vizinho que sabe da situação, denuncia. Também varia muito. E tem mães que guardam isso? Escondem? É o silêncio, né, que eles falam. Familiares, às vezes tem uma situação familiar que não pode ter filho, né? E aí acaba deixando, e a mãe acaba aceitando como, né, como uma situação também calada, né? Então ela não estressa, ela não tem sim. E a última pergunta é com quem elas vivem depois desse acontecimento, normalmente? Bom, também varia, né? Se ela tá no abrigo, é feito todo o trabalho, né, com essa família, e aí depois a tendência é ela voltar para o lar, né? Enquanto isso está no abrigo. Agora, aí tem a situação. Tem situação que continua com a família, tem situação mesmo com relação ao pai, por exemplo, e a criança fica com a mãe. Né? Enquanto o pai, às vezes, trata isso no jurídico. Então, isso também varia muito de cada situação. Tá? Mas, em geral, a lei prevê que a criança fique com um familiar, que possa cuidar delas. Quando não tem, encaminha para o abrigo. Então.
Ah, então tá. Só um minuto. Graças a Deus para Aham. receberem. Aham. Depois, Obrigada. querem vir aqui para conhecer e pegar mais dados, né? Tá Aí a bom. gente pode combinar, vocês vêm aí com a escola. Tá bom. Tá bom? Aham. Obrigada. Obrigada. Imagina, tchau, tchau. Tchau.